Saudações legais, caros ouvintes, espero que todos bem. Vamos introduzir nosso assunto no processo penal. Noções introdutórias, então, vamos lá? Então, o processo penal, ele inicia-se observada a prática de uma conduta criminosa. Nesse momento surge para o Estado o direito de punir, é o chamado ius puniendi, em concreto. Mas o Estado não pode simplesmente chegar e aplicar a pena ao infrator. Deve-se observar um devido processo, porque não haverá pena sem o devido iudício. Pretensão punitiva é o poder do Estado em exigir que aquele que cometeu um delito se submeta à sanção penal. O processo penal é instrumento para que o Estado aplique a sanção penal ao autor delituoso, sem arbítrios ou coerções. O rigor que se observa no processo penal é necessário porque a pena é uma medida drástica da última do direito. Constrange direitos fundamentais do indivíduo, mas também precisa combater o crime. O conceito, então, de direito penal, do processo penal, conceitualmente é o conjunto de normas e princípios que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal. Também regula as atividades da polícia judiciária, estruturação dos órgãos e função jurisdicional. Competência legislativa. A competência legislativa para o processo penal é privativa da União, podendo ser atribuída por meio de lei. Aos Estados-membros a competência para legislarem sobre o direito local. Já quanto às normas penitenciárias e execução penal, a competência é concorrente. Características do processo penal. O processo penal possui autonomia, não se submete, então, o processo penal aos princípios e normas do direito material, possui seu próprio regramento. Instrumentalidade. O processo penal é meio pelo qual o Estado realizará a persecução penal, concretizará, então, o direito material. E a normatividade é uma característica que disciplina uma normativa e tem a sua própria doxa. O processo penal constitucional. Do anterior modelo do processo autoritário, totalitário, o processo constitucional favoreceu a alteração para o modelo acusatório e democrático. O conflito instaurado no sistema é instaurado a partir do momento em que a lei suprema é garantista, democrática. Porém, as leis que complementam o atual sistema constitucional são frutos de um regime totalitário. Veja-se que a Constituição Federal separou muito bem a leva das funções de julgar, defender, acusar no processo penal. Mas o próprio Código de Processo Penal de 1941 tem resquícios inquisitoriais. Por fim, então, no nosso tópico de hoje, sistemas processuais penais. Sistema inquisitorial surgiu com o direito canônico no século XIII, com a figura do juiz inquisidor. Acusa, defende e julga. Esse sistema compromete a imparcialidade e objetividade do julgador. O réu é mero objeto da persecução penal. O sistema acusatório caracteriza-se pela divisão dos sujeitos ao julgador, o acusador e o defensor, todos no mesmo nível. A diferença é que agora o juiz será imparcial. Ne procedat iudex ex officio. O sistema é um ato trino actum trium personarum. É um sistema público, via de regra, e com excepcionais ocasiões de sigilosidade. Preserva a presunção de inocência e pode ser escrito ou oral, mas deve garantir o contraditório, gerando igualdade entre as partes. E o sistema misto francês? Esse sistema tem uma fase processual de instrução secreta, de responsabilidade do juiz. Nessa fase predomina o inquisitivo secreto. Na sua outra fase predomina o contraditório, é público e segue os moldes do sistema acusatório. Alguns doutrinadores apontariam que o sistema brasileiro, como sendo misto, não é o caso, sendo que uma fase inquisitorial é administrativa, pré-processual, presidida por autoridade, então, policial
e não pelo juiz, sendo totalmente dispensável ao processo. Outros doutrinadores apontam ser um sistema misto porque o juiz pode, em alguns casos, atuar ex officio, mas esses imprevistos não são suficientes para a aplicação da sistemática. A Constituição de 88 é clara ao acolher o sistema acusatório, especialmente quando define o Ministério Público como titular da ação penal, competindo a ele a acusação. Nesse sentido, o sistema brasileiro é acusatório, mas não ortodoxo, pois permite dilações probatórias pelo próprio juiz. Ele não é um mero espectador na ação penal. Queridos ouvintes, é a nossa introdução sobre o processo penal. Temos mais para os nossos próximos encontros. Até lá, boas escutas a todos.